Olá amigos, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre periodontite. Já ouviu falar sobre periodontite? Já ouviu falar sobre o que faz um periodontista? Sabe o que é isso? Se você não sabe, não se preocupe, né? Eu mesmo não sabia. Quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras aulas que a gente teve falava sobre as 5 principais doenças bucais ou as principais doenças que levavam a perdas dentárias. Em primeiro lugar nesse ranking, né, estão a doença cárie, né, que leva a doença que a gente pode dizer que, de uma forma geral, na população é a doença que mais leva a perdas de dentes, não é? Mas em segundo lugar estava lá a doença periodontal. Eu lá, na faculdade de odontologia, iniciando meus estudos, doença periodontal, e eu me dei conta que eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, vou querer conversar, né? Nós que somos, né? Eu sou hoje em dia especialista, mestre em periodontia, né? Sou periodontista. Para nós é muito comum usar esses termos, mas a gente sabe que na prática muitas pessoas não sabem o que é, né? A maioria das pessoas sabe o que é gengivite. Quando fala em alguma inflamação na gengiva, lembra diretamente de gengivite. Mas, mais tecnicamente, a gengivite seria uma doença menos agressiva, né? Uma inflamação mais superficial das gengivas. Né? E uma vez que não é tratada essa gengivite, ela pode evoluir para uma periodontite. Aí sim, uma doença mais grave, a gente pode dizer assim. Atualmente, os dados mostram que na população adulta é a doença que mais leva à perda de dentes, e muitas vezes a gente nem sabe direito o que é, né, o que se trata essa doença, que a gente chama hoje, né, de um nome mais correto, a gente chama de periodontite, certo? Então vamos falar um pouquinho. Essa periodontite, pessoal, ela é causada pelo acúmulo de biofilme bacteriano, de placa bacteriana, formação de tártaros, né, aquela doença relacionada à formação de tártaros. Então sim, ela vai necessitar de uma agressão bacteriana. Tem a ver muito com higiene bucal, sim. Então em regiões onde a nossa higiene bucal permita esse acúmulo de um biofilme por um tempo grande, ou seja, a nossa higiene bucal não sendo eficiente para remover esses biofilmes que estão sempre querendo voltar e se acumular na região da união dento-gengival, ali entre o dente e a gengiva, naquela emenda entre o dente e a gengiva, esses biofilmes vão poder então inflamar a gengiva e levar a periodontite. E uma vez que haja uma periodontite, a característica principal dessa doença é a perda de inserção, ou perda óssea. Então a gente tem a cárie, aquela doença então que vai agredir, né, vai criar danos no dente, né, vai criar um buraco lá no dente, e isso podemos levar no futuro, claro, a destruição de todo o dente, isso é a perda do dente. Mas a gente tem também então a periodontite, que ela vai destruir o osso que firma o dente. Essa é uma diferença grande da cárie e da periodontite. Muitas vezes os pacientes ficam abismados: puxa vida, eu vou perder um dente, mas o meu dente está inteirinho. Justamente na periodontite o dente continua inteirinho. O que é perdido é esse aparato de suporte, de fixação dos dentes, né? Principalmente estão perdendo esse osso que firma os dentes, e com essa perda do osso, inicialmente, claro, começa o dente a ter uma mobilidade. Essa mobilidade, não havendo um tratamento, essa mobilidade vai persistindo até que não tem mais alicerce, não tem mais suporte para aquele dente, e esse dente tem que ser extraído. Então, por isso que é tão importante a gente se prevenir dessa doença, porque é uma doença que sim pode, em caso avançado, levar até a perda dos dentes. Antes de perder aquele dente, claro, vai ter toda uma perda tecidual, muitas vezes perdas estéticas, também perdas funcionais. Então aquele dente ele começa a ficar com mobilidade, a gente já não consegue mastigar direito, pode começar a sentir dor ao mastigar. Então uma série de problemas podem ocorrer uma vez que essa periodontite se instale e progrida, não é? E muito bem. E uma situação importante, então, que a gente tem que saber: periodontite, uma doença grave que leva à perda do dente. Então eu preciso me prevenir dessa doença. E uma outra característica dessa doença é que a gente pode dizer que é uma doença silenciosa. A gente pode fazer um paralelo com a diabetes. São doenças crônicas que avançam de uma forma silenciosa. Muitas vezes, quando o paciente vai descobrir essa doença, por exemplo, a diabetes, muitas vezes já está num processo de outras perdas ou prejuízos relacionados à diabetes. E no caso da periodontite também, muitas situações a gente vai acabar descobrindo que essa periodontite ela está presente na boca, enfim, daquele paciente, quando ela já está no estágio avançado. Ela tem uma tendência a progredir de forma silenciosa, não tem muitos sinais, o paciente não sente dor, né? Ela é uma inflamação, uma doença crônica, muitas vezes não traz dor. Até o próprio sangramento na gengiva, que é um sinal importante, muitas vezes ele não acontece, ou acontece de uma forma muito branda. E
quando vai se descobrir, muitas vezes já tem um dente até que já avançou tanto o problema que você já perdeu aquele dente. Então fica o alerta nesse vídeo, então essas principais informações que eu queria conversar com vocês nesse vídeo, o que é a periodontite, o porquê, né, a gravidade dessa doença, o porquê nós devemos nos prevenir dela, não é? E essa característica dela ser silenciosa gera o quê? Como uma reflexão lógica e um caminho lógico. Puxa vida, eu tenho que me prevenir dela, já que ela é silenciosa, eu tenho que descobrir ela o mais precocemente possível, assim como outras doenças. Quanto mais precoce é o diagnóstico, evidente que é mais fácil de tratar antes que aquela doença tenha avançado e gere mais danos. Para qualquer situação de saúde a gente pode fazer esse paralelo. E para a gente então ter um diagnóstico precoce da periodontite, você precisa realizar um exame chamado de uma sondagem periodontal. Muitos dentistas, ou seria um dever de todos os dentistas realizar esse exame rotineiramente nos seus pacientes. A gente escuta de muitos dentistas, e a gente sabe que muitos nem deles têm uma sonda periodontal, que é uma sonda especial para fazer esse exame. Muitos pacientes comentam que nunca, quando a gente faz esse exame, nunca tinham realizado aquele exame naquele paciente. Então, claro, o periodontista é o profissional que desenvolve mais habilidades nessa área, por isso que a gente recomenda que você faça, né, todos nós devemos fazer um controle periodontal, não é? Ou pelo menos rotineiramente fazer esses exames de sondagem periodontal para que você possa identificar essa inflamação, essa doença, a gente chama de bolsas periodontais, num estágio ainda inicial, que é o melhor momento de tratar essa doença, certo? Então, se você que está vendo esse vídeo está se dando conta de que de repente nunca fez um exame mais detalhado da sua gengiva, talvez já tenha sentido algum sangramento, tenha algum tipo de mobilidade, procure sim um especialista para ficar tranquilo e se prevenir, né? Prevenir sempre vai ser melhor do que tratar, né? Mais prevenção, menos incomodação.